Tá feita, estamos ao vivo e hoje o nosso café com vinho é um café com vinho diferente, porque é um café com vinho onde eu vou tomar café comigo mesma. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer essa paradinha aqui, né? Vamos dar uma organizada aqui e eu até trouxe 2 cafés, né? Porque já que tem convidada, que sou eu mesma, eu trouxe 2 cafezinhos. Eu trouxe um cafezão e aí eu trouxe um cafezinho. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse café com vinho diferente, né? Olha lá, a Paty entrou. Olá, tudo bem? Chama as amigas e vamos tomar um café com vinho aqui meio diferente hoje, né? Então, a gente tá fazendo o nosso primeiro café com vinho aqui do mês de dezembro e esse mês é muito especial para as castelhanas porque a gente está celebrando nesse mês o nosso aniversário de 18 aninhos. Então vai ter muitos eventos especiais, a gente vai estar organizando as nossas degustações de quinta-feira para celebrar. Então aqui no nosso feed, aqui nos nossos posts, a gente tem a nossa programação das quintas. Então venham participar com a gente, venham castalhar com a gente aqui e vamos celebrar, né, esse mês de dezembro, desse ano tão esquisitão também, né? Então pelo menos em dezembro a gente vai dar uma, como se diz, uma geral, repassar tudo pra gente energizar e partir pro próximo, né? Então é isso aí. Bom, vamos começar, como sempre, o nosso café com vinho, fazendo o nosso brinde do café com o vinho, tchim tchim, para vocês. E a nossa convidada especial de hoje sou eu mesma. Ah, que bacana! Então vamos brindar também com a convidada, com vinho branco, ó. A convidada também está brindando aqui. Bom, como sempre, né, eu começo o café com vinho fazendo uma pergunta, que é o seguinte, se apresente, né, quem é você, o que você faz, né, se apresente um pouco para que a gente possa se conhecer, porque nas nossas degustações da Castalha, a gente está lá focado em degustar e aprender a degustar e nem sempre dá tempo da gente se conhecer melhor. Então, Lilian, quem é você? O que você faz da vida? Conte-nos, queremos saber tudo. Bom, eu sou a Lilian Loureiro e, na verdade, atualmente eu sou uma empresária autônoma, eu tenho a minha empresa, minha própria empresa de marketing e eventos, né? Essa empresa, na verdade, eu já tenho há muitos anos e fiz muitas coisas, né, através dessa empresa. E atualmente o que eu estou fazendo é justamente desenvolver os nossos eventos de vinhos, né? Eu sou sommelier e trabalho, né, atualmente como sommelier para Castalha, né, fazendo degustações e criando agora os nossos cursos de vinhos da nossa primeira escola online aqui, digital, para as mulheres do vinho. Só que a história dessa empresa começou lá atrás também, né? Começou basicamente em função da Castalha também, começou porque quando eu sou economista de formação, deixa eu contar um pouquinho, né, do passado aí. Eu sou economista de formação, trabalhei cerca de 20 anos em mercado financeiro como economista, trabalhei em banco, aquela carreira tradicional, entra no banco, passa em alguns setores e depois eu prestei um concurso interno do banco. Quando eu me formei para economia, surgiu a oportunidade de um concurso para o departamento técnico do banco, para o departamento econômico do banco. E na ocasião, claro, fazia muitos anos que não tinha esse concurso, foi bem concorrido, e eu, como sempre, gostei muito de estudar, né? Dei uma ralada, assim, acabava de ser recém-formada, e uma coisa que eu achei, assim, incrível, e que realmente eu nunca vou esquecer da minha vida, foi a justiça, a equidade desse concurso. Muitas pessoas me diziam, né, não, mas você é muito jovem, eu acabava de me formar, acho que eu estava com 21 anos, você é muito jovem, você é inexperiente, imagina que eles vão te aprovar, imagina que você vai passar nesse concurso. Meninas, acreditem, tem que acreditar, tem que ter fé também, tem que ter um momento de fé. E meu pai sempre me ensinou isso, né, meu pai sempre falou assim, Lília, você tem 50% de chance, se você for lá fazer, ou você passa ou você não passa.
Agora, se você não for fazer, minha amiga, aí você tem 100% de chance de que você não vai conseguir. E foi muito legal, porque na verdade as pessoas falavam isso, ai, não vai dar, não vai dar. Eu falei, não importa, eu tô estudando, eu tô aprendendo, se não der, não deu, mas eu vou fazer. E aí eu fui lá, estudei, era bem intenso, era um programa muito intenso, mas a justiça, né, do pessoal da organização, que eu achei muito, uma justiça, né, a fazer as coisas certas, fazer a coisa de uma maneira idônea e correta, foi muito transparente o processo. E realmente fui passando as etapas teóricas, depois uma etapa de entrevista, e foi até engraçado, né, porque as entrevistas eram com pessoas assim, bem mais velhas que eu, e os concorrentes também eram de todas as idades. Isso também foi muito legal. Então, às vezes você estava conversando numa entrevista, né, onde a pergunta era a mesma, mas claro que a resposta de uma pessoa madura ia ser uma resposta diferente de uma pessoa como eu, que tudo bem, eu tinha ralado a parte intelectual, mas eu não tinha bagagem, né? Mas isso não importava, porque eles estavam realmente em busca de formar uma equipe técnica e preparar essa equipe técnica para o futuro, né? E eles misturaram justamente isso, né? Experientes, não experientes, formação, foi muito legal. E eu passei como economista, acho que foi a primeira economista de 21 anos de idade no banco, e eram só 3 mulheres, para vocês verem, né? Eram 21 candidatos, na verdade eram 2 departamentos econômicos, eu fui para o departamento mais micro, né, de microeconomia, e no meu time lá, que eram acho que 11 ou 12 foram para esse departamento, eram só 3 mulheres, né? E o restante tudo homem. E a equipe mais madura, anterior, era só homem. Então, gente, foi uma coisa de louco, foi uma coisa muito divertida por um lado, porque você tinha umas confusões, o pessoal achava que você era secretária, era muito assim. Por outro lado, era aquela coisa, era muito machista também. Não da parte do pessoal que trabalhava com a gente dentro, tá? Internamente, mas por fora, né? O ambiente, assim, era muito legal, era muito interessante você perceber. Mas, como dentro desse ambiente não tinha essa questão de diferença, de machismo, né? Isso eu nunca senti isso. Talvez por isso, eu sempre achei que isso era o normal. Então, depois, quando eu saí desse ambiente e fui para outros ambientes, eu comecei a achar super estranho que isso não fosse o normal. Eu sempre achei que aquilo era o normal, né? Aquilo que eu vivi era normal. E por isso também eu acho que eu fui me adentrando em outras áreas. Bom, sem mais delongas, fiquei lá, economista, muito tempo, fiz carreira no banco, fui terminar lá no departamento internacional do banco. E lá no departamento... Ah, a Erika tá assistindo! Olá, a Regiane também chegou, Paula, legal. Então, aí depois disso, eu fui parar no departamento internacional, né, do banco, e lá é que, na verdade, eu comecei a me abrir mais para essas outras questões internacionais, de viagens. Ainda que, como turista, eu sempre viajei, sempre gostei muito de viajar. E sempre gostei muito de história, né? Eu amo história. E aí tudo bem, aí aquilo ali abriu muitas portas, outras visões, né? Viagens internacionais a trabalho são sempre diferentes, né? E ali também começou uma certa história aí com o vinho, que eu conto daqui a pouco. Mas é isso, eu sou a Lilian, eu sou economista, mas eu também sou sommelier, atualmente trabalho com essas questões de vinhos na Castalha. Também, em paralelo, só para vocês entenderem, né? Tem gente que sabe disso, mas eu também presto serviços através da minha empresa de consultoria de investimentos internacionais. Então, ainda tem um pezinho ali na parte financeira, de economia, né? Ainda tem um pezinho de umas consultorias que eu faço privadas aí para esse setor de investimentos internacionais, tá? Mas isso daí é uma outra área aí. Então eu sou multitarefa, trabalho em 2 áreas, mas o que eu gosto mesmo é do vinho, tá, gente? O que eu amo aqui, ó, é o vinho, né? É isso aí. Que mais? Quem tá mais aí? A Paula, a Ana, legal. E aí, deixa eu ver, tem mais uma pergunta lá, ó. Como comecei com o vinho, né? Lilian, como você começou com o vinho? Deixa eu fazer aqui o papel da Lilian. Lilian, e como você começou com o vinho? Como você começou a gostar de vinho? Como o vinho entrou na sua vida?
Gente, o vinho entrou na minha vida da seguinte maneira, eu vou postar depois uma foto lá. Quando eu era pequenininha, bem pequenininha, tinha uma parreira aqui em casa, no meu quintal. Então acho que o vinho começou lá. Eu acho que caiu algum cacho de uva na minha cabeça e me batizou. Deve ter sido isso. Não, brincadeiras à parte. Assim, a minha família, né? Eu acho que muita gente tem essa mistura de sangue. Eu acho, não sei, muita gente, não todo mundo, mas assim, eu tenho 4 sangues aqui correndo na minha veia, né? Eu tenho o pessoal italiano, eu tenho o pessoal espanhol, eu tenho a galera portuguesa e eu tenho a galera que eu chamo a galera da terra, que é do meu avô, que é mistura de índio com negro, né? Inclusive, ó, eu sou negra, tá, gente? Eu sou negra. Eu tenho um sanguinho negro aqui na pele, no sangue. Então, assim, claro, da questão do vinho. Desde pequena, né, meu avô português, que ele conviveu muito com a gente aqui de pequena, né, que ele morava aqui em São Paulo, meus outros avós paternos são do interior, de São José do Rio Pardo, mas os meus avós são de Poços de Caldas, né, meu avô, mas eles mudaram para São Paulo. E esse meu avô materno, sempre tive muita convivência com ele, porque ele trabalhava aqui perto de casa, né? E aí ele vinha almoçar em casa, e aí no final de semana ele me levava para casa dele, né? Ele teve um segundo casamento, ele ficou viúvo muito jovem, 34 anos, com 5 filhos, a minha avó faleceu, né? E faleceu de parto, uma coisa assim totalmente inesperada, né? Depois de tantos partos, e uma coisa muito inesperada, né? Então minha mãe ficou com 14 anos, ela já não tinha mãe, então foi meio assim, ela virou mãe dos irmãos. Meu avô não se casou até todos os filhos ficarem grandes, né? Ele assumiu ali os filhos e com 34 anos, assim, claro que ele namorou, se divertiu, saía, ele era muito divertido, levava os filhos para pescar, ele aprendeu a pilotar aviãozinho, essas avionetas no interior, então ele pilotava, ele tinha lá motocicleta, essas coisas aí. Mas ele só foi casar mesmo, né, pela segunda vez, bem mais tarde. E aí, na verdade, ele teve um filho, né, o meu tio, que é a minha idade praticamente, é 3 meses mais velho que eu, meu tio. Então eu tenho um tio que é da minha idade. Então é muito engraçado que, na verdade, a gente brincou muito juntos, cresceu junto, né? Então meu avô me levava para casa dele. E esse meu avô português é que deixava eu molhar o dedinho no vinho. Ele que deixava a gente molhar o dedinho no vinho, né? Ele que botava o vinho, a água e o açúcar, fazia o suquinho de vinho pra gente. Então, assim, ele realmente era muito legal. Com ele eu lembro das minhas primeiras experiências aí com vinho. Uma outra história legal já era do lado italiano, do meu pai. Meu pai, ele foi criado na fazenda, né? Lá em São José do Rio Pardo, na fazenda do Nono, né? Eram várias fazendas, eu acho, parece, porque eles ficavam circulando, a criançada lá, a meninada ficava circulando de uma fazenda para outra. Mas ele contava muito do Nono, ele gostava muito do nono dele, era uma pessoa que ele admirava muito. E ele contava do Nono e da Nona tomando o café da manhã, tomando aquela sopa de pão com vinho, que era um hábito talvez lá da Itália, ele era da região do norte da Itália, então faz frio, né? Então eles tinham o hábito do café da manhã tomar pão com vinho, né? Molhar, sei lá, acho que era sopa de pão com vinho, que acho que era pãozinho assim esmigalhado e vinho, uma coisa assim. E isso vem, né, da época da guerra também. Vocês percebem que todos esses hábitos, né, culturais, às vezes vêm do sofrimento também, né? Porque na época de guerra tinha o quê que tinha para você comer? Tinha pão, tinha azeite que durava, tinha vinho que podia ser guardado, né? Tinha bacon, que também durava, ou carne seca, ou carne defumada, né, os embutidos. E aí ele contava muito desse hábito do vinho. Então acho que aí começou assim gostar de vinho, né? E a gente bebia aquele vinho de garrafão, né? Como todo mundo, nas festas. Me lembro de uma bebedeira, quem nunca teve uma bebedeira de vinho de garrafão, passou mal, aquela coisa toda, né? Mas ainda assim eu não desisti do vinho tinto, tá? Vinho tinto, não desisti. Então, mas assim, voltando, como eu comecei realmente a gostar de vinhos, aí já foi naquela etapa que a gente já é mais adulta,
entraram aqueles primeiros vinhos importados, quando abriu a importação, né, nos anos 90, entraram aqueles vinhos de coquetel, o Liebfraumilch, né, que era muito utilizado em coquetéis. Então a gente sempre gostei mais do que outras bebidas, né? E depois lá na área internacional também, nessa época da abertura da importação, tinham as lojinhas de importados que começaram a surgir, com aqueles produtinhos gourmet e produtos importados. E aí sim você também começa a poder ter acesso, né, a outros vinhos e a consumir mais. Eu me lembro de ter feito uma vez um aniversário meu de fondue, meu aniversário é em julho e era frio. E aí a gente fez fondue com vinhos e tudo mais. Então foi por aí, foi assim bem socialmente e bem nesse caminho aí, nessa trajetória de gostar de vinho como enófila e de gostar, sem saber muito do porquê gostava, tá? Mas achar interessante, achar uma bebida gostosa, né? Então comecei por aí, tá? E aí vem uma outra pergunta, então agora volta a outra Lília aqui. Então, Lília, me diga uma coisa, agora todo mundo quer saber. Renata entrou, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Lília, e como você conheceu a Castalha, Lília? Como você conheceu a Castalha? É isso que você quer saber. Caramba, como eu conheci a Castalha? É que eu não conhecia a Castalha, é que eu idealizei a Castalha junto com as minhas amigas. Então, a gente em 2002, quando eu voltei da Espanha, eu morei, né, na Espanha, sim, claro, então assim, depois do banco da área internacional, eu fui para a Espanha, né, transferida, como executiva, né, transferida, expatriada, para trabalhar lá. E aí o que acontece? Como eu fui para trabalhar, e como eu gosto de estudar, e então já viu, né, eu acabei indo fazer um curso, um MBA. Falei, bom, já que eu tô aqui para trabalhar, eu vou fazer um MBA e pronto, legal. Vou fazer o MBA à noite, de dia eu trabalho e beleza. E vamos ver aí o que acontece, né? Um país diferente, hábitos diferentes, morando em um lugar diferente, tudo mais. Aí o que ocorre? Uma das primeiras reuniões que a gente teve lá do banco, foi com outros banqueiros, né? Naquela época lá era muito de reunião entre bancos e tudo mais. E aí nessa primeira reunião, que era meio de, vou apresentar aqui a nova diretora do banco, blá blá blá. Aí a gente foi num assador, né? Que é tipo, não é bem uma churrascaria, mas é um restaurante especializado em carnes, né? Carnes assadas. E aí eles me deram a carta de vinhos e me fizeram escolher o vinho. E aí o que aconteceu? Eu fiquei vendida, né, amigas? Fiquei vendida, porque eu falei, e agora? O que eu faço com essa carta de vinho espanhola aqui? Esse povo aqui, e eu escolher o vinho? Mas como é que eu vou escolher o vinho? Aí aquela dúvida, né, o dilema. Quem vai pagar essa conta? Eu não sabia quem ia pagar a conta, porque eu falei assim, eu posso escolher pelo preço, mas se a gente for pagar a conta, meu chefe lá, o diretor geral, me come. Se o cliente for pagar a conta, aí o diretor também me come, corta meu pescoço. Então, não tinha jeito. Mas é claro que eu já tinha viajado anteriormente para a Espanha, né? Já estava sabendo do Rioja, já estava sabendo que Rioja é um vinho super, super bom, né? Que é uma região super clássica, né? Então, claro que aí já escolhe um Rioja pela região, nem muito caro, nem muito barato, na média ali, e tudo de bom. Mas aí eu fiquei com tanta raiva disso, que aí eu falei o seguinte, quer saber? Agora também eu vou fazer um curso de vinhos. E lá no MBA tinha os MBAs geralmente tem lá tipo uns convênios, né? E tinha um convênio com a escola de vinhos, do curso do Jesus Flores, né? Que era Vivir el Vino. E aí era um curso de sexta-feira à tarde e sábado de manhã até a hora do almoço. Era um curso intensivão, né? Que ele fazia num restaurante, era um restaurante subterrâneo. Era sexta à tarde começava e depois no dia seguinte. E Jesus Flores é enólogo. Ele é enólogo. Então eu fui fazer o curso de vinhos pensando que era um curso de vinhos, de beber o vinho e tal. Mas não, ele levou pra gente
não é nem os vidrinhos de aromas que ele levou as substâncias. Ele levou, porque claro, ele é enólogo, ele tem as substâncias que compõem o vinho, além dos aromas, né? Então ele levou as substâncias, e aquele ambiente era num lugar assim subterrâneo, era um restaurante também, mas era um subterrâneo, e aí era poucas pessoas, tal, mas assim ele fez toda uma experiência, além de, claro, degustar os vinhos, aprender a fazer a degustação, que a gente aprende, contar um pouco dos vinhos e tal, mas aquilo assim foi tão chocante, tão marcante, tão assim... E para ele também foi chocante, porque ele falou, o que uma brasileira está fazendo aqui num curso de vinhos? Ele não entendeu nada. Falou, mas o que é isso? De onde você surgiu? Né? Não era comum isso. Estou falando para vocês do ano 1999, né? 98, 99. Então, assim, era meio estranho mesmo, eu até reconheço. E aí ele meio que ficou meu amigo, ele falou, nossa, mas você tá aqui, você fala português. Ele era muito bem relacionado, né, no mundo do vinho, e principalmente com o pessoal do Vinho do Porto, do Instituto do Vinho do Porto, dos representantes. E sempre tinha degustação de vinhos portugueses. Aí acho que, tipo assim, ele me adotou, porque ele achava que eu tava ali sozinha, que eu tinha saudade, então que eu queria falar português com outras pessoas. Aí ele começou a me convidar para as degustações de vinhos portugueses e espanhóis também, né? E aí eu fiquei assim, uma enófila um pouquinho mais, né? Como é que é? Uma enófila já com como é que fala? Com certificado, com curso. Enófila com curso, eu fiquei. Era uma enófila já plus, uma enófila plus. E nessa época também, eu me lembro que eu resolvi também fazer umas viagens de vinhos e organizar viagens para os amigos, para a gente poder conhecer os vinhos, né? Então, veja bem, eu sempre gostei de turismo, eu sempre gostei de história, né? Sempre gostei de viajar, e aí comecei a gostar do vinho, e aí organizei uma viagem para os amigos espanhóis e brasileiros, tal, para a gente visitar Rioja. E lá eu contratei um enólogo para dar o curso pra gente. E aí a gente foi para Rioja, aí o enólogo deu o curso, aí a gente visitou a estação enológica, aí a gente visitou as vinícolas, a gente almoçou numa vinícola, a gente dormiu num hotel histórico, a gente saiu de tapas à noite, não de tapas na cara, tá? A gente saiu de tapas para comer tapas. Então, assim, eu organizei aquela viagem e contratei esse enólogo, que deu também pra gente bastante bagagem técnica, né? É diferente, gente, a gente assistir um curso, às vezes, de um enólogo, de um curso de um sommelier, ou de uma pessoa enófila muito entendida em vinhos, né? É bem diferente, porque o enólogo, ele vai te abordar muito a questão química do vinho, ele vai te abordar umas coisas bem diferentes mesmo, umas experiências. Então, assim, quando vocês forem visitar alguma adega, alguma vinícola, aproveitem do enólogo, conversem com o enólogo. É diferente, sabe, a maneira, assim, a profundidade, né? Não que um seja melhor que o outro, mas a abordagem é diferente, tá? E voltando no tema, né? Quando eu voltei de tudo isso, aí o que aconteceu? Acabou minha temporada lá do banco, o banco foi comprado, foi vendido, fecharam a agência, tal, volta para o Brasil. E aí, quando eu cheguei no Brasil, não tinha esse ambiente, não tinha lugar para falar, vou degustar vinhos, eu vou nos lugares, eu fiquei super perdida. Aí, eu comecei a conversar, né, com algumas amigas, retomar contatos, e aí, a querida Pati Pelli, a Patrícia Pellegrini, que tá aqui, ó, minha irmã de dia de aniversários, que ela faz aniversário no mesmo dia que eu, parabéns, Patrícia, todo ano a gente comemora juntas, né, ou à distância ou juntas. Então, a Pati, ela também adora vinhos e a gente sempre conversava lá no banco, é minha colega de banco também, da época do banco, né? E aí ela topou e mais umas amigas aqui do bairro toparam e a gente começou a se reunir num restaurante para a gente poder degustar vinhos, aprender, né, dos vinhos, estudar os vinhos entre amigas e poder falar dos vinhos, aquilo que a gente quisesse. Tá? Não era sommelier nem nada, mas foi assim que numa dessas reuniões a gente decidiu dar nome para esse grupo. E a gente fez lá uma pesquisa e surgiu Castalha. Castalha da mitologia grega, Castalha que era uma ninfa, e essa ninfa que fugindo de Apolo se jogou nas águas das fontes do rio Delfos, e aquela fonte se tornou fontes de sabedoria.
a fonte de Castalha. E aí a gente achou lindo essa lenda de Castalha e nós viramos Castalha. Então aí nosso grupo começou a se reunir mais continuamente, né? E nós começamos a aprender de vinhos ali, autodidática, né? Autodidatas. Cada reunião as meninas traziam um tema, algumas pesquisavam o tema, traziam, eu trazia os vinhos, a gente degustava 2 vinhos e conversava, e comia, bebia e fazia boas amizades, essa é a verdade. Aí depois então assim começou a Castalha, né? Assim nasceu a Castalha. Depois de um ano por aí, um ano e pouco, eu saí do banco, né? Nessa época eu saí do banco e foi aí que eu montei a minha empresa, que é essa empresa que até hoje, né, existe, que a empresa chama VEC hoje em dia, mas na verdade VEC é de vinho e cultura, né? E aí o que acontece, né? E aqui eu acho que aí tem que fazer essa pausa. Então, quando eu saí do banco, a minha ideia era trabalhar com turismo, com esse lance do turismo enológico, de fazer grupos e visitar bodegas, visitar adegas, fazer grupos de viagens, né? Com toda essa coisa de ter um curso, porque eu também sempre gostei muito de educação. Eu sempre gostei muito de cursos, tanto de fazer cursos, como também no banco, né? Eu fui também instrutora, chamava multiplicadora naquela época, então eu sempre gostei dessa coisa do aprendizado. Então a ideia da minha empresa, tanto é que era Vinho e Cultura, Cursos Enológicos e Culturais, Limitada. Esse era o nome da empresa, ó, nome grande. Depois eu mudei o nome, né? Depois eu mudei agora para um nome mais curtinho, né? Que é VEC Marketing Eventos, que fica mais fácil. Mas daí foi esse, então o começo da Castalha foi esse, e ela nunca deixou de existir, apesar de que teve momentos que eu voltei para Espanha, aí eu fui fazer o curso de sommelier, aí eu criei a Castalha lá em Madrid, a gente começou a se reunir em meninas lá em Madrid, né, também, por isso que a gente tem algumas remanescentes lá da Castalha Madrid, a Elô, por exemplo, ó, é da Castalha Madrid, a gente fazia reuniões lá. E aí sim, quando eu voltei para Madrid, quando eu cheguei em Madrid de volta, Jesus me chamou. E quando Jesus te chama, você tem que atender o chamado de Jesus. Entendeu? Então assim, Jesus Flores me chamou e me disse que tinha a apresentação do curso de sommelier, do formatura do curso de sommelier, para eu assistir, porque era muito legal, né? Porque eles fazem toda uma apresentação aberta de como se faz um atendimento e também tem uma parte teórica, né? Uma sabatina ali com as perguntas teóricas e depois a parte prática, né? Onde eles apresentam o serviço do vinho completo. São 3 sommeliers finalistas que apresentam todo o serviço de vinho completo nas mesas, né? De jurados. E aí eu fui assistir, aí eu achei aquilo incrível, achei super, nossa, fiquei assim, acho que eu fiquei passada, acho que tava na minha cara, né, o negócio, gente, que legal, que maravilha, e, eu quero, eu quero. E aí o Jesus Flores me falou, então, as matrículas vão estar abertas, tem que fazer a matrícula, assim, tem que fazer uma ficha de inscrição, passar por uma entrevista também, para ver a admissão, né, por que você não preenche a ficha? E aí eu preenchi a ficha, e aí eles me admitiram. E aí o curso começou, lá o curso começa em setembro. Isso daí que eu tô falando para vocês foi em julho também. E aí começava em setembro. Aí eu falei, então em setembro eu começo. Aí eu voltei pro Brasil, tal, arrumei as coisas aqui e voltei para lá pro curso. Então foi muito legal mesmo. E aí, paralelo ao curso, a Castalha. Então quando eu tava lá, tinha Castalha lá. Quando eu tava aqui, tinha Castalha aqui, porque era presencial, né? Então a gente seguiu por aí esse caminho castalhando, né? E até hoje estamos aqui, tá? Eu vou fazer uma pausa agora, peraí. Lilian volta novamente. Então, a gente colocou a gente colocou um quadrinho lá para perguntas, a Érica me ajudou aí, obrigado, Érica. Colocou um quadrinho para perguntas. E teve umas perguntas lá, então deixa eu responder aqui. Lilian, responda as perguntas das mulheres do vinho. Então vamos lá. Teve uma pergunta aqui da Érica, né? Que ela me pergunta o quê? Se eu enfrentei, né? Algum preconceito por ser mulher, ser sommelier mulher, né?
Então, Érica, aqui eu tenho que dividir essa resposta em duas partes, duas etapas. Então, assim, na etapa espanhola, né, lá na Espanha, nunca senti nenhum tipo de preconceito com relação a gênero. Não, na verdade, nunca senti, apesar do mundo do vinho ser bastante masculino, né, dominado por homens e tudo mais. Na Espanha nunca senti em nenhum momento, nem no curso, nem fazendo meus trabalhos profissionais. Lá eu trabalhei, né, profissionalmente, como sommelier para terceiros, além de fazer os meus projetos. E estudei, visitei muitos lugares, tive contatos com toda essa cadeia, né, do vinho. E realmente nunca senti, não, nenhum preconceito, até porque lá as mulheres, no meu curso sommelier, tinham várias mulheres jovens, né, profissionais que estavam aí no mundo. E lá também é uma coisa muito engraçada, a gente se sente família, você faz parte daquela família, né, então todo mundo ali é muito família, né, você faz parte ali do grupo de profissionais, está sempre se encontrando, sempre toda essa rede, né, então é muito familiar. E não, inclusive até um detalhe, né? Não é tanto, não tem assim, nem preconceito e nem diferença de gêneros, que quando eu trabalhei lá, trabalhei para uma empresa de eventos, era assim, eu cuidava da parte dos vinhos, né? Então assim, quem carregava as caixas de vinho era eu. Eu tenho que carregar a caixa, carregar os materiais, carregar as taças, montar as coisas. Não tem essa de que, se é mulher, alguém carrega para você. Não, o trabalho pesado a gente tem que fazer também, o backstage é nosso, né? Afinal de contas, é o sommelier que cuida dos vinhos. Então, é abrir o vinho, servir o vinho, cuidar do vinho, carregar as caixas de vinho para lá, o que sobrar das caixas traz para cá, carrega o carro. Então, assim, trabalho braçal também faz parte, tá? E é nosso. E agora, a etapa Brasil, né? Quando se fala de Brasil, o que eu acho que aqui, talvez não preconceito, aqui eu também não trabalhei muito, tá? Para terceiros, fiz alguns trabalhos, sim. Mas o que eu acho que aqui tem, não é exatamente preconceito. Eu acho que tem, qual seria a palavra correta? Não me vem exatamente a palavra, não é exatamente preconceito, mas é como se fosse assim ai meu Deus, tenho medo de errar aqui na palavra. Não desdém, é meio que a mulher assim fica em segundo plano, né? A mulher assim ela não é muito levada a sério, vai? É mais ou menos o seguinte, a mulher gosta de vinho docinho, de vinho suave, né? Então é meio relegada a segundo plano, não é uma coisa assim. Então assim, mesmo, não sei, profissionalmente parece que é muito mais esforço, parece que tem que se impor, parece que tem ali uma energia de um esforço, uma coisa assim que não é legal, não rola legal, entendeu? Porque existe esse lance de que, mas mulher não é levada a sério, vai, por assim dizer, né? Mulher gosta de vinho docinho, mulher sommelier, não sei, eu também não posso dizer muito, que eu também não trabalhei em restaurantes aqui, não trabalhei muito em eventos, e todo mundo que eu trabalhei aqui, por curiosidade, para todos que eu trabalhei no Brasil, sempre eram estrangeiros. Então também eu não sei opinar. Agora, sim, que eu sempre senti assim, um certo desleixo, assim, ninguém leva você muito, ninguém dá muita bola, essa é a verdade, né? Mesmo nas feiras de vinhos que eu ia, nos lugares que eu ia, eu vejo assim, que eles colocavam muito a mulher para ser assim, a mulher é aquela menina ali da recepcionista, aquela atendente do vinho que vai ser bonitinha para servir o vinho, entendeu? Tipo uma coisa muito assim, comercial e meio superficial, entendeu? É o que eu sentia um pouco assim, não sei, é um pouco a minha opinião. Não chega a ser um preconceito, mas é uma coisa diferente, com certeza, tá? Bom, perguntas mais, vamos lá. Aí ela perguntou qual o motivo que me levou a me especializar em vinhos, né? Qual foi o motivo? Eu acho, Érica, que o motivo que me levou a me especializar foi justamente essa coisa de a gente começar, né, como enófila, começar gostando de um assunto e querer ir evoluindo, querer mais, querer mais, querer mais. Como eu falei, o grande motivo, eu sempre gostei de turismo e sempre gostei de história.
né? Ou seja, eu sempre gostei de viajar para lugares que tivessem uma história, uma raiz, alguma coisa interessante também, né? E no vinho você encontra isso. Todos os lugares, né, basicamente de vinhos, tem muita história, tem muito ali a oferecer. Eu acho que isso foi o que realmente me motivou a ir avançando cada vez mais. Essa viagem de Rioja foi um marco para mim, porque lá eu conheci não só o vinho, não é só o vinho, mas é toda uma cultura, toda uma história, todo um ambiente, toda uma região, as pessoas daquela região e como que elas vivenciam isso. Como é que o vinho faz parte da vida, né? Então, acho que foi isso que me motivou, sim. Qual o próximo lugar que eu gostaria de conhecer para degustar? Austrália. A Austrália é meu destino pendente aqui. Austrália, vamos para a Austrália. Quem quiser ir, ó. Não sei quando, não sei como, mas a Austrália é o destino final agora. O próximo destino aí. Vinhos preferidos. E aí tem a Renata perguntando 3 vinhos inesquecíveis, né, Renata? Ai, Renatinha, vinhos inesquecíveis. Bom, aí depende do que significa o inesquecível, né? Que momento inesquecível é esse? Então, assim, a degustação do Chateau de Quem, a vertical que eu fiz na Vinoble, né? Foi realmente muito impactante, porque a gente degustou várias safras do mesmo vinho e realmente é um vinho que, além de ser um ícone, né, dos vinhos doces de sobremesa, dos sauternes, ele é também um vinho assim que ele demonstra nessa vertical como é que um vinho pode evoluir. Quer dizer, uma safra do Chateau de Quem jovem, e isso até a gente estava debatendo no grupo da Castalha, né? O que é uma safra jovem, o que é o safra jovem e o que é vinho jovem. Então, assim, o Chateau de Quem de uma safra jovem, né? Mas que é um vinho que vai envelhecer muitos anos, como é que ele vai mudando de cor, de sabor, de textura, de tudo, como é que ele vai mudando nessa evolução, né? Até safras bem antigas mesmo. Gostei tanto que no final da degustação, né? O rapaz estava recolhendo as garrafas do Chateau de Quem, eu peguei uma, eu falei, você vai jogar fora as garrafas? Então me dá uma aqui para mim. Eu guardei a garrafa do Chateau de Quem. Pra vocês terem ideia, vocês acham, né? Eu gosto de garrafa, né? Vocês já perceberam. Guardei. Aí depois, no privado, eu peguei as gotinhas da garrafa assim e a gente degustou as gotinhas com os meus amigos. Então, o Chateau de Quem foi um dos vinhos inesquecíveis, sim. Outro vinho que também é muito marcante, que eu degustei também e que realmente é espetacular, né? O Vega Sicília. O Vega Sicília é um vinho de Ribeira del Duero, é um vinho que realmente é um ícone também espanhol, e a gente degustou junto com o enólogo, né, do Vega Sicília, numa visita privada que a gente fez lá na vinícola. Então, realmente é um vinho bem marcante, bem especial, sim, e foi bem, bem inesquecível. E outro vinho, realmente, é um Rioja, né? Não podemos esquecer aí do Rioja. Então, assim, existem vários, né? Vários vinhos de Rioja, né? De várias vinícolas, mas, assim, realmente... E os vinhos de Rioja também, assim, são aqueles que você tem desde um estilo, né, clássico, com menos madeira, com mais madeira, né, mas o fato é que algumas vinícolas são inesquecíveis, por quê? Porque depende com quem você degusta, né, e também acho que isso também é importante. Eu já visitei várias oportunidades, Rioja, e também já degustei Rioja lá em Madrid. Mas tudo depende de com quem você degusta, né? Eu gosto de todos, basicamente, eu gosto do estilo, né? Do Rioja. Mas, assim, da Remeliuri é uma das adegas que realmente eu gosto bastante, né? Os vinhos o Remeliuri. E que mais? 3 vinhos. Bom, dos vinhos preferidos, Érica, eu diria assim, eu gosto de todos os vinhos em geral, né? Tenho a minha preferência por Rioja, sim, né? Tenho preferência por Rioja, mas eu vou dizer mais genericamente, né? A minha preferência por vinhos são vinhos tintos,
né? Gosto mais dos vinhos tintos. Não é que eu não beba o branco, nem o rosé, nem o espumante, mas a minha preferência é por vinhos tintos e vinhos tintos com madeira, envelhecidos, né? No seu ponto. Esse seria assim o meu estilo de vinhos, né? Quanto a uvas, tirando, né, Rioja, que aí já é o blend tradicional, eu acho que eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante da Syrah. É uma uva que eu acho que ela é muito interessante, muito potente, que dá vinhos bem assim diferentes, né? Então, de momento, eu tenho uma certa preferência aí pela Syrah, né? Mas não que não goste dos outros. Gente, nosso tempo tá acabando, né? O papo tá muito interessante, acho que eu respondi todas as perguntas. O papo tá muito bom, mas a gente precisa continuar, né? Afinal de contas, eu tenho 2 vinhos aqui para degustar. Então, assim, por último, né? O que eu tô achando da Castalha? É a última pergunta aqui do nosso Café com Vinho. E eu posso dizer que eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de estar fazendo a Castalha online. Tô muito feliz com a participação de vocês na Castalha. Tô muito feliz de observar a evolução das castalhanas, aquelas que estão mais assíduas, aquelas que estão participando lá das nossas degustações semanais, e também as nossas alunas do curso, né, que a gente lançou o curso também. Em julho a gente lançou o curso do programa, que é o programa mais completo para as castalhanas, para as mulheres do vinho, e depois o curso de aromas. Eu tô muito feliz de ver a evolução de vocês, né? Como vocês estão. Às vezes vocês começam um pouco inseguras, como eu comecei lá, um pouco sem saber muito bem como é que segura a taça, como é que sente o vinho, se esse vinho tem aromas de frutas selvagens do leste europeu. Tudo bem, não tem problema, entendeu? O problema, a questão é que eu tô vendo a evolução pessoal de cada uma de vocês, pouco a pouco, como deve ser. Porque o vinho é assim, o vinho ele tem o seu tempo para fazer, para nascer, para evoluir, para aprender, e tem o seu tempo também, às vezes, para descansar, né? E para envelhecer, e até para depois cair em decadência e morrer. Então, assim, eu acho que a vida é evolução, e acho que vocês estão de parabéns, vocês estão evoluindo muito, e eu estou gostando muito de ver todas vocês lá com seus comentários, com essas degustações, né? Com seus entendimentos aí do vinho. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui no nosso Café com Vinho. Agradeço aí a participação, as alunas. Esse daqui fica gravado no IGTV, então vocês podem assistir depois também. A Érica tá aí, manda o curso, muito bem. Então, Renata, muito bem. Ah lá, a Paty também adorando conhecer as novas castalhanas. E vamos castalhar muito. Este ano aqui ainda não terminou. E pro ano que vem, então, vamos castalhar pra caramba, tá bom? Ó, tchim, tchim. Bom, boa semana, boa quarta-feira aí pra vocês, né? E nada, a gente se vê aqui no próximo Café com Vinho e lá na Castalha também, na quinta-feira. Não esqueçam, quinta-feira é dia de degustação sexy. Tchau!